Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo, a uma videoaula. Eu quero que você alavanque essas vendas e um dos assuntos primordiais é a comunicação, a oratória, a forma como você se expressa e expõe, as suas ideias, o seu produto, o seu serviço. Então, comunicação é um dos pilares fundamentais tanto no processo de venda como de liderança de equipe. Imagine que você está pedindo, transmitindo uma ordem ou tentando se comunicar, com seus pares e com seus subordinados e eles não estão seguindo na direção que você quer conduzir. Um dos motivos pode ser a forma como você está se comunicando. Será que ela é a forma mais correta? Bom, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, né? Então, eu tenho essa cara aqui de oriental, né? Então, sou descendente de japoneses. E o japonês, ele sempre teve essa fama por ser mais quieto, mais sério e tudo mais. E assim que eu estava propenso a comprar uma franquia da Prudential, eu precisei passar por um período aí de entrevistas e tudo mais. E na primeira entrevista eu estava muito empolgado, né? Eu estava muito interessado, eu queria conhecer mais, queria saber mais, enfim. E a pessoa que estava me entrevistando, ela sentiu esse amor, essa paixão, essa vontade, essa chama acesa ali dentro de mim. E resolveu, me dar atenção, me resolveu passar para a próxima etapa, me deu ali umas atividades, umas tarefas para que eu levasse para casa e fizesse um preenchimento de algumas informações, basicamente do que eu gostava, qual é o meu histórico de vida, como que eu sou, nesse lado financeiro, se eu guardo, se eu não guardo, meus sonhos, projetos, enfim, processo seletivo. E depois, no dia combinado, um certo tempo, eu voltei. E ao voltar lá, ela voltou a fazer outras perguntas, continuou ali alguma conversa, mas em algum momento ela falou assim, olha, Cleiton, eu acho que eu errei. Eu acho que eu errei. Eu não sei, mas eu acho que é uma questão de energia. Eu não estou sentindo você com aquela energia, com aquela vontade que você estava antes. Agora parece que você está tanto fez, tanto faz. Parece que o que você quer aqui não é bem isso. Talvez você tenha se arrependido, né? Começou com um assunto assim. Aquilo já foi um banho de água fria, né? Eu já me ajustei na cadeira, né? Já falei, poxa, peraí, que será que eu tô transmitindo aqui? Mas não é isso. Pedi desculpas e falei, poxa, não, quero muito, vamos lá, desculpa, tal. E voltei, a gente continuou a entrevista, de repente eu, tentei subir o nível, tentei ficar, com mais ânimo, transmitir isso. Acho que eu estava realmente um pouco nervoso no começo, parecia ser uma reunião mais importante, né? Então passei de uma fase e parece que nesse nível eu não estaria tão apto, então acho que eu fiquei um pouquinho nervoso, mas depois acho que eu tirei de letra, fui passando de fase em fase em fase, até que deu tudo certo. E só que claro que eu nunca tive uma experiência muito grande em vendas, nunca tive treinamento técnico em vendas. Então mesmo eu estando ali dentro, eu poder comprar essa franquia da Prudential, e agora, né? Quem que vai? Qual que é o plano? Como é que eu vou fazer isso dar certo? Como é que quem vai me ajudar a executar? E aí essa mesma pessoa que me entrevistou, ela tinha experiência de campo, de vendas e tudo mais. É uma pessoa que teve muito resultado, na carreira. Então, ela se propôs a me treinar, a me explicar passo a passo o que ela fez, o que eu tenho que fazer. E além disso, ela pegou na minha mão no sentido de, nas primeiras reuniões, mesmo eu tendo treinado muita teoria, treinado no espelho, falando comigo mesmo, apresentando para amigo, para parente, ela ainda foi para a rua comigo, que a gente chama, né? Então, de fato, pegou na minha mão. Foi nas visitas que eu ia para alguns clientes, ela estava ali junto, do meu lado. E eu me lembro muito bem, assim, que a gente combinou ali, era um cliente potencial, né? Um cliente que eu estava até meio receoso, não estava me sentindo muito preparado. Já tínhamos feito umas 5 visitas mais ou menos, mas eu não estava preparado ainda, não me sentia preparado ainda. E aí eu combinei com ela, ó, então, expliquei, é um cara que eu tenho mais
medo, é um cara que eu não conheço muito bem, ele está num cargo aí mais elevado, né, da empresa que eu trabalhava, então fiquei meio pisando em ovos. E eu pedi ajuda para ela, ó, vou falar até essa parte, e aí você entra e, né, e toca o restante da reunião. E ela falou, tudo bem, combinou comigo, tá tudo certo. E na hora que foi começar ali a minha apresentação, eu fui até a parte combinada, falei, né, agora minha colega aqui vai dar continuidade, ela vai colocar alguns pontos mais relevantes que eu ainda não trouxe aqui para você. Aí nisso ela falou assim, não, Cleiton, pode tocar aí, eu preciso resolver alguma coisa aqui, você vai tocando aí. Eu peguei e gelei na hora, falei, meu Deus, e agora? Tive que encarar. Uma pausa rápida para te dar uma informação importante. Se marketing, vendas e produtividade é importante para você e o seu negócio, você precisa clicar no link aqui abaixo e ter acesso aos nossos cursos, palestras e mentorias que foram criados para ajudar você a escalar cada vez mais e ter o sucesso que você merece. Agora volta lá para o episódio que ainda tem muita informação que você vai gostar. Então, meio que empurrado ali de ladeira abaixo, né? Encarei aquela missão, me posicionei lá, né? De uma forma como autoridade, não deixa comigo aqui, tô treinado, tô preparado. E fui lá, apresentei, e essa pessoa se tornou meu cliente até hoje. Então são detalhes que na minha carreira eu precisei, né, desse guia, eu precisei de pessoas que me ajudassem a que eu ajustasse a minha comunicação nos momentos mais importantes para que eu pudesse converter as minhas vendas. Então, mesmo eu não tendo todos os conhecimentos que eu tinha naquela época, mas a forma como eu me comuniquei, a postura que eu tive, eu coloquei muita autoridade em cima daquilo que eu estava falando. Então, isso com certeza influenciou na decisão dessa pessoa em se tornar o meu cliente. Lembra quando eu falei que nós temos que apresentar como se fosse uma criança? Não é desmerecendo, não, muito pelo contrário. É que aquela pessoa, ela não tem realmente a obrigação de entender o meu mundo. Ela tem o sucesso dela justamente porque ela focou em ter sucesso na carreira, naquela posição, naquele cargo que ela ocupa, né? E é minha função levar o melhor produto, o melhor serviço para que ela, né, essa pessoa, possa não ficar se preocupando com tudo que tem na vida, né? Porque a pessoa não consegue tomar as melhores decisões sozinha, né? Sempre vai ter que ter um especialista do lado, alguém que busque e mastigue informações vitais aí para tomada de decisão, né? Então essa postura que eu tive nesse dia me ajudou, obviamente, a fechar negócio, né? Então isso trouxe o sucesso, isso trouxe resultado, né? E isso aconteceu lá no meu início de carreira, isso há cerca de 6 anos atrás, lá em 2018, né, em meados ali do final do ano, de dezembro, né? Eu na época estava morando na cidade de São Paulo, então esse mercado ali daquela região é o mercado que eu atuei, né? Mas vamos lá, nós estamos falando aqui da importância da comunicação e eu queria fazer uma reflexão com vocês de propor um desafio, uma pergunta, né? Se a comunicação, se a mensagem, ela não é bem entendida, onde que foi a falha dessa comunicação? Do locutor ou do ouvinte? Quem quer chutar, chute aí, né? Eu vou responder para vocês que é do locutor. É obrigação do locutor transmitir de uma forma simples e clara a mensagem que ele precisa para aquela pessoa, para aquele cliente, para aquele subordinado, para aquele par, para aquele gerente, aquele chefe, aquele superior, né? E é muito famoso, né? Todo mundo meio que já sabe que você, ao dar uma ordem, ao passar uma informação, você tem que checar se a pessoa entendeu, fazendo a pergunta: o que você entendeu? Então repete, o que você vai fazer? É uma forma, mas não é a única forma. Como eu falei, existem as comunicações verbais e não verbais. Então até faço a pergunta também novamente para você. Você acha que qual comunicação ela ocorre primeiro? A verbal ou a não verbal? Qual que é a comunicação que é
que é de melhor entendimento, que é mais assertiva. O que você está chutando aí? Vamos lá? A verbal ou a não verbal? Qual que é a mais fácil de ser entendida? Qual é a mensagem que chega primeiro? É a não verbal. Então, quando você vai visitar um cliente que nunca te viu na vida, só pelo fato de você entrar na sala dele, aqueles 3 segundos lá que a pessoa já está traçando dentro do mapa mental dela um perfil comportamental seu, pela forma como você anda, pela roupa que você veste, pelos gestos, né, as gesticulações que você faz, então lá já existe um preconceito, né, um pré-conceito em relação a você. Depois que você abre a boca e começa a falar, ela vai estar ali validando ou não esse preconceito baseado nas crenças que ela tem anteriormente, né? Então olha que louco, o corpo fala muito mais alto do que a própria palavra. Então tem situações, né, que quando você está numa briga lá e a esposa fala, você entendeu? Você fala assim, não, claro que eu entendi. Você faz aquela cara, né, que não tá nem aí pro assunto, né? Por mais que você esteja falando que você aceitou, que você concorda, mas se a sua cara, o seu corpo, né, tá dizendo outra coisa, não adianta. O corpo não mente, né? As suas reações não mentem. Então, quando você está explicando algo para o cliente, quando você está apresentando o seu produto, dependendo de como ele está reagindo, né, com sono, olhando no relógio, ou virando desviando a atenção para outra coisa, ou dependendo das perguntas que ele faz que não tem nada a ver com o que você está apresentando, isso demonstra muita coisa. E a forma do corpo também, se ele está caindo na cadeira, se ele está cruzando os braços, se ele está ficando de lado, né, com os pés apontando para fora, né, querendo sair da sala. Tudo isso são técnicas de comunicação não verbal que você, como vendedor, precisa aprender a ter essa leitura e trazer a reunião de volta. Então, quando você está perdendo a reunião, você tem que, de repente, gerar uma interação maior com o cliente, fazer perguntas, trazer a participação dele, né? Palestrantes usam muito isso, fazem com que o público participe, fazem dinâmicas, contam piadas, né? Dependendo do caso, né? Obviamente tem que ser muito bem colocado, mas o humor acaba também quebrando o gelo, né? E gerando conexões. Então, tudo isso faz parte da comunicação. E você, como vendas, você tem que estar atento a esse tipo de comunicação. O seu timbre de voz também. Então, se você normalmente tem uma forma de falar muito linear, né, sem variações no tom de voz, isso pode ser um pouco cansativo. Que é aquelas músicas de ninar que tinham antigamente, né, com poucas notas musicais, né, sempre de uma forma repetida. Então isso dava sono e vai continuar dando sono. Então você tem que variar posição e tom de voz durante a sua apresentação para prender a atenção aí. E tem diversos livros que você pode ler que vai te ajudar nessa comunicação não verbal, né, que o corpo fala. Outra coisa que é muito importante é o tal do storytelling. Então a sua apresentação, a sua comunicação, ela tem que trazer um enredo, né, um começo, meio e fim, que faça com que a pessoa preste atenção. Mas basicamente, você tem que ter um personagem que está inserido em algum tempo e espaço, né? Porque é mais fácil para o cérebro humano se posicionar e imaginar aquela situação se você colocar tempo e espaço, né, junto com aquele personagem. E aquele personagem pode ser uma pessoa, pode ser você mesmo, pode ser um outro cliente, mas que seja uma história que cause um certo interesse do outro lado, né? E normalmente esse personagem tem que ter um enredo onde ele tem um problema que precisa ser resolvido, né? Então, quando eu comecei a contar a minha história lá no começo, né, que eu tive que treinar, que eu tive que demonstrar, né, uma comunicação diferenciada para ser aprovado no processo e como foram as minhas reuniões, é, como que eu reverti situações ali onde fui colocado, né, contra a parede,
Tudo isso é uma história de um enredo onde um personagem tem um problema que ele precisa resolver, encontra um guia, né, um orientador, alguém que vai pegar na mão e vai levá-lo junto para resolver e ter sucesso. E o que causou esse sucesso? Então a gente tem que sempre estar colocando, né, qual foi o resultado, né? E aí que eu trouxe para vocês que a comunicação, lá na minha história, a forma como o meu corpo se posicionou, não só apenas o conteúdo em si, mas a forma como eu demonstrei autoridade, foi muito bom para que eu fechasse negócio, né? Então, o storytelling em cima do seu produto ou de alguém que já utilizou o produto pode sim ser uma grande ferramenta de comunicação para tomada de decisão, tá? Então aprenda a fazer aí uma grande história. Legal? Para a gente encerrar, eu vou dar dicas de livros que eu acho fundamental se você quer aprimorar a sua linguagem de comunicação. O primeiro deles aqui, são todos do mesmo autor, tá? Esse aqui é o TED. TED é um programa, né, de palestras que é muito famoso aí no mundo todo, né? E ali tem algumas técnicas que eles mostram de como fazer uma apresentação de palco envolvente, seja para vender para alguns investidores, seja uma reunião de alto ticket, né, de produtos e serviços de valor agregado maior, ou até mesmo palestras de vendas, de palestras até em faculdade, né? Você pode, tem bons exemplos ali de pessoas que fizeram analogias, posicionamento de palco, o tempo, né, da apresentação, tudo isso foi primordial, né, para o sucesso das apresentações. E esse cara aqui também é muito interessante, o modelo Jeff Bezos de comunicação. Então ele é o fundador da Amazon, né, e ele se comunicava muito bem, tanto com as pessoas, né, funcionários, investidores. Isso fez com que a Amazon soubesse muito bem onde está e onde queria chegar. E essa clareza na comunicação tornou o time muito mais unido e a Amazon é o que é hoje, né? Um outro livro que também, se vocês conseguirem ler, é esse aqui, ó, Comunicação 5 Estrelas. Então, cada um deles tem alguns insights que ensinam você a se comunicar cada vez melhor. Você que já leu algum desses livros ou quer indicar algum outro livro, documentários, séries, não deixe de comentar com a gente, não deixe de mandar mensagens, pode ser na nossa rede social, pode ser aqui mesmo dentro do curso, pode ser na nossa comunidade. Se você não faz parte da comunidade ainda, tente saber como, porque temos sempre informações quentes e relevantes lá desse mundo de vendas. Fechou? Te vejo no próximo episódio e foi muito bom falar com vocês. Um abraço.